Não há tempo para eu arrumar a sala, esconder essas luzes atrás das bandeiras. Não há tempo para eu aguardar o homem terminar de bater lá fora, porque estamos participando de uma expansão do Clube de Tiro, aqui onde estamos gravando. A Polícia Rodoviária Federal está atirando lá em cima, tudo acontecendo ao mesmo tempo, só que eu sei que vocês precisam das informações sobre o decreto, então diariamente eu continuarei soltando essas informações. São informações muito importantes, mas infelizmente, eu só posso soltar uma por dia, porque senão confundo o pessoal, alguma passa despercebida. E a informação de hoje é para você que é um atleta, que recarrega suas munições, que compra seus insumos, que barateia os seus treinos. Amanhã eu devo falar sobre a validade dos registros de vocês. Hoje eu vou falar sobre a recarga de munição. A primeira coisa que vocês têm que entender é que ser um atirador esportivo sempre foi permitido recarregar munição. Inclusive os vídeos são tão rápidos a produção que eu vou tomar café enquanto eu explico para vocês. Ser atirador esportivo sempre foi a permissão para você recarregar munição, porque o crime é você recarregar munição sem autorização. O problema é que no passado você precisava apostilar a atividade de recarga no seu CR para poder exercer a recarga. Hoje não precisa mais disso, porque ser atirador já está implícito que você tem o direito ali de recarregar suas munições. Houveram proibições de recarga no passado, houveram. Na década de 90, deputados entraram com projetos de lei para proibir. Ali houve uma proibição, parece que momentânea. Eu chupava chupeta na época, eu não lembro de nada, mas ouvi falar. Então eu prefiro não especular, eu gosto de falar só do que eu sei. Antes de começar a explicar a recarga de munição, se voltou os insumos, se voltou ou não, eu preciso falar a vocês o que é o princípio da legalidade, porque ele é fundamental para que vocês entendam o que aconteceu. O princípio da legalidade, ele está implícito na Constituição ou Constituição. Artigo 5º, que trata das garantias fundamentais, inciso 2º, diz o seguinte, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O que é que isso significa? O princípio da legalidade em relação a você, ser humano, brasileiro, pagador de impostos, significa que ele se aplica da seguinte maneira: você pode fazer tudo desde que não esteja proibido ou regulamentado em lei. Você é livre para cortar o cabelo porque não existe uma lei te impedindo de cortar o cabelo ou uma lei que diga que você só corta o cabelo se você tiver uma permissão do governo. Assim é um princípio da legalidade em relação a você, cidadão. Esse princípio da legalidade, ele se aplica ao serviço público? Sim, mas não dessa maneira. Ele se aplica no sentido estrito. O que é que isso significa? É exatamente o contrário. O serviço público, ele só vai fazer o que estiver previsto em lei. O serviço público, ele não tem autonomia para dizer: hoje eu acordei com vontade de fazer uma coisa diferente do que está na lei que rege o estatuto do meu serviço público. Isso não existe. O servidor público, quando ele atua ultra legem, ou seja, fora do que está previsto em lei, ele está ali agindo ilegalmente. Então ele só pode agir no que é tangente, no que é tocante à legislação. Você é o contrário, você é livre para fazer tudo desde que não esteja proibido em lei. Então, resumindo, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Em relação, só uma curiosidade, ao nosso porte de arma, a lei diz, senão todo mundo estaria portando livremente. A lei diz que, artigo 6º da Lei 10.826, diz lá que o porte é proibido em todo o território nacional. Então ele acabou de criar uma proibição. E ainda diz que só poderão portar as seguintes categorias. Aí ele cria as exceções e cria as regras para que seja feito o porte de arma. Agora vamos entender. Já que vocês entenderam o princípio da legalidade,
Vamos entender agora o contexto histórico. Olha, é tanta pancada que eu não sei o que é tiro e o que é a marretada do cara aqui fazendo a expansão do clube. No dia 1º de janeiro, em um ato político, nada de regulamentar da lei, a gente iniciou-se a perseguição à nossa categoria, através do governo atual. E nessa perseguição foi criado o decreto 11.366, que foi o primeiro ato do governo. Ele sequer agradeceu a mãe dele ou fez qualquer outro ato. Ele, no primeiro dia, 1 de janeiro, ele simplesmente editou esse decreto 11.366, que persegue os CACs, e esse decreto é uma vingança política contra o Bolsonaro. Enquanto esse pessoal enxergar o Bolsonaro na nossa cara, na nossa categoria, a gente só vai levar lapada. E olha que eu sou Bolsonaro raiz, eu sou um cara grato ao Bolsonaro, mas eu tenho que ser inteligente para entender o que está acontecendo. E nesse decreto 11.366, lembra do princípio da legalidade, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não é virtude de lei? Veio aqui a proibição. Ele diz o seguinte, artigo 28, fica suspensa a aquisição de insumos para recarga, isso é no passado, que já foi revogado, viu, porque muita gente não entende, mas é um contexto histórico. No dia 1º, fica suspensa a aquisição de insumos para recarga de munição por pessoas físicas, ou seja, só pessoas jurídicas estariam habilitadas a adquirir insumos para recarga de munição. E ele proibiu aqui a aquisição de insumos, inclusive para colecionadores, atiradores e caçadores, até a publicação da nova regulamentação, a Lei 10.826. Ou seja, ele já está falando aqui que essa proibição da aquisição de insumos para recarga, ela era temporária. Ela era temporária, porque ele diz aqui que é até a publicação de nova regulamentação à lei. Ele precisou escrever isso justamente porque muita gente não entende que uma vez que esse artigo é revogado pelo novo decreto, e ele foi revogado, eu vou mostrar a vocês, a partir do momento que ele é revogado, a proibição não existe mais, então você pode adquirir insumos. É isso que eu preciso deixar claro para vocês. Inclusive, o decreto 11.366 ainda define o seguinte, no artigo 29, fica suspensa a venda de acessório, de partes, de componentes e de maquinários listados no parágrafo 3º do artigo 2º do anexo 1 do Regulamento de Produtos Controlados. Afinal de contas, que acessórios, partes, componentes e maquinários são esses? Quando a gente abre o Regulamento de Produtos Controlados, a gente verifica aqui que são justamente inciso 2º, parágrafo 3º do artigo 2º do anexo 1, as máquinas e prensas, ambas não pneumáticas ou de produção industrial para recarga de munições e seus acessórios e matrizes, que são os DAIs. Então, pessoal, assim está tão claro que foi proibida no dia 1º a aquisição de insumos e a aquisição de máquinas de recargas e DAIs. Isso é fato. Só que ele já diz aqui no decreto 11.366 que é até que venha a nova regulamentação. Então foi uma proibição temporária. Quando a gente vem a nova regulamentação, qual é? É o maldito decreto 11.615 que tenta sufocar o tiro desportivo, mas a gente vai sobreviver. E esse decreto, ele revoga. Se você olhar aqui e digitar no decreto 11.366, você vai verificar que lá no finzinho, no artigo 83, inciso 8º do artigo 83, ele diz lá que ele revoga por inteiro o decreto 11.366. Então, a proibição que vocês tinham para recarregar munições e adquirir máquinas de recarga, ela caiu por terra. E é isso que vocês precisavam, justamente para que vocês voltem a adquirir máquinas de recarga,
e adquirir insumos. Agora, lembrando que máquina de recarga é um PCE e precisa de autorização do Exército. Então, para você adquirir sua máquina de recarga, você precisa pedir autorização ao Exército ou à Polícia Federal. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, se quem vai estar tomando conta da gente é a Polícia Federal, é o Exército, é a ONU, é o Papa. O decreto é mal feito e por isso gera essas dúvidas. Lembrando que justamente esse decreto é um decreto atécnico, ele é muito confuso e ele merece ser derrubado por um PDL. Enquanto o PDL ele não derruba, inclusive a gente vai ver qual é a função do nosso decreto, né? Já que eu insisti no começo para vocês não votem em deputados que não têm compromisso com a pauta do armamento. Vocês votaram. Você pode até estar dizendo, eu não votei. Quando eu digo vocês, é a população brasileira. Vocês votaram. Agora a gente tem um monte de deputado aí que não quer se queimar com o governo para não perder emendas. E os poucos que assumiram a nossa categoria, eu mostrei para vocês, estão trabalhando. Mas é difícil 5, 6 trabalharem sozinhos. Enfim, inclusive, preciso ressaltar em relação aos insumos, que no artigo 37 do decreto 11.615 já está lá no caput. O que é o caput? É o título do artigo. Já está lá no caput a seguinte previsão: o atirador desportivo poderá adquirir no período de 12 meses as seguintes quantidades de munições e insumos. Insumos. Então, acabou-se a dúvida. Vá adquirir seus insumos e vá recarregar suas munições para uso exclusivo no tiro desportivo. Quando ele dá, por exemplo, o atirador nível 1 até 4.000 cartuchos por atirador, eu avisei vocês que o decreto é atécnico. Ele não é técnico. Então, quando ele diz 4.000 cartuchos, entende-se que você pode adquirir insumos para produzir até 4.000 cartuchos. Quem fez o decreto não teve ajuda do Exército, é uma pessoa desarmamentista, eu sei quem foi, eu sei quem é você, e eu tô vendo aqui o quanto você é burra, infelizmente, entendeu? Com todo o respeito a você, mas aqui, graças a Deus, já está verificada a possibilidade de aquisição de insumos. Em relação à recarga, justamente por vocês não entenderem o que é o princípio da legalidade, mas agora vocês estão entendendo que para vocês adquirirem máquinas de recarga e insumos, só precisaria que não houvesse proibição. A proibição era temporária, foi revogada e no novo decreto não há proibição para que você adquira. Mas lá só está falando em órgãos públicos. É óbvio, porque é assim que funciona o princípio da legalidade. Você não precisa ter proibição para adquirir. O órgão público, se não houver proibição, ele não pode adquirir. Ele tem que haver previsão legal. Porque enquanto você só faz tudo que não estiver proibido em lei, o órgão público só pode fazer o que está previsto na lei. Então, a partir desse momento, colocaram aqui o parágrafo 5º do artigo 34, explicando que a autorização para recarga de munição, de acordo com regulamentação e procedimentos específicos estabelecidos pelo Comando do Exército, poderá ser realizada por órgãos de segurança pública. Então, a partir desse momento, o órgão de segurança pública também vai poder recarregar munição, porque diferente de você que não precisa, você precisa que não haja uma proibição, ele precisa ter uma previsão. Assim funciona o princípio da legalidade. É por isso que eu te expliquei o princípio da legalidade. E agora você vai entender por que só está falando em órgão de segurança pública. Então, inclusive para fins de treinamento e por entidades de tiro desportivo. Como as entidades são pessoas jurídicas, por questão de precaução, para que não hajam dúvidas, está previsto também. Agora, você, CAC, só precisava que fosse revogado o decreto 11.366 e ele já foi revogado. Vai recarregar munição, vai baratear teus treinos, vai resistir. Escolha a partir de agora se você vai ser
resistência, ou se você vai ser um covarde, jogar a toalha fora e entregar a sua arma para o governo, porque é um direito seu, a gente vai respeitar, mas um homem sem uma arma, ele não vai conseguir praticar o esporte dele, ele não vai ter o direito, inclusive, de se divertir, de congratular com seus semelhantes no clube de tiro. Entregue sua arma, vá nesse caminho que é excelente, viu? Para não dizer o contrário, porque até eu brincando aqui, fazendo com ironia, pode ser que o pessoal entenda, ele está mandando entregar a arma. Vá lá, entregue e faça igualzinho outros povos fizeram no passado. Eles estão colocando dificuldade para que você não resista, para que você desista. Vamos ver agora se você é um covarde, se você estava nessa pelo esporte ou se você só queria portar dizendo que estava indo para o clube. Quem está pelo esporte vai resistir, pode botar o nível 10. A gente vai atingir o nível 10. E eu fui contra essa porcaria de níveis durante a nossa manifestação no Ministério da Justiça. Agora o que eu posso fazer por vocês é ajudar vocês a sobreviver entregando a confederação mais barata do Brasil. Mas eu fui contra. Era hora, se eu fosse agora um cara imoral, era hora de eu dizer, agora vocês precisam de mim, a confederação é R$1.000 anuidade. Não era? Mas eu vou estar aqui sempre pela moralidade e jamais sem vender clickbait para vocês. Cuidado com as pessoas que ganham com um pânico. Para encerrar o vídeo, eu vou só explicar como é que funciona essa plataforma maravilhosa chamada YouTube. Tá esfriando. Quanto mais você assiste o vídeo, quanto mais você se prende aqui nesse vídeo, mais o YouTube diz, esse vídeo parece ser interessante, vou recomendá-lo a outras pessoas. E quanto mais você assiste, mais ele recomenda e mais o YouTuber ganha dinheiro, ganha por clique. Eu não vivo disso, eu vivo de outras coisas. Eu sou advogado, criminalista, eu sou empresário, eu atuo de outras formas. Eu sou músico, por incrível que pareça. Não dá nem para viver, mas eu sou músico. Então, eu estou aqui para passar informação e ter o seu respeito, e não ter o seu clickbait ou ganhar em cima do terrorismo em cima de você. Só que outros youtubers estão fazendo terrorismo para que você endoide, para que você, através do terrorismo, ai meu Deus, estou ficando aflito, vou assistir mais. A YouTube recomenda mais. E o cara ali ganhando, para poder alimentar o bolso dele. E você indo na onda. Então, mantenha a calma, mantenha a serenidade e procure assistir pessoas que vão passar a realidade das coisas como elas são. E não tocar o terror. Lembra que durante a vigência desse decreto 11.366, que estava suspensa a análise de CR, o cara chegou lá e publicou, olha, os CR já estão sendo analisados com a validade de 2 anos. Peraí, então tem algum militar desrespeitando o decreto? Não procedia. Eu mostrei a vocês que não procedia. Era só um clickbait para brincar com a sua ansiedade. A partir do momento que a gente brinca com a sua ansiedade, que a gente toca o terrorismo em cima de você, você adoece, você não percebe, mas você adoece, você se estressa, seu relacionamento com a sua família vai ficando ruim, você vai se desgastando com a sua esposa, com seus amigos, tudo isso por causa de um maldito de um youtuber que está ali brincando com os seus sentimentos, com a sua ansiedade. Não assista esse pessoal que trabalha com clickbait. É o que eu peço a vocês, é o que eu recomendo. Você faz o que você quiser. Continuarei aqui passando informações sóbrias. Um forte abraço, fiquem com Deus. Nos vemos no próximo vídeo e vá recarregar munição, que acabou-se a proibição da recarga e da compra de insumos. Vá pedir autorização ao Exército para você adquirir seus insumos. Provavelmente quem vai analisar é a Polícia Federal. Isso só o destino nos dirá. Enquanto isso, eu estou gravando vídeo para vocês e ao mesmo tempo tentando derrubar o decreto. Um forte abraço e fiquem com Deus.